Vamos abrir agora, então, o primeiro painel, que é sobre habitação. O nosso expositor é o Rodrigo Iacovini, do Instituto Polis, que é uma organização aí com um farto histórico de estudo, pesquisa, capacitação, etc., nas áreas de habitação, resíduos e outras agendas de competência local, né? Polis é no sentido de cidade mesmo, o nome do Instituto da Universidade de São Paulo. Mas hoje, inclusive o Polis está apoiando o governo, está apoiando a MMA no tema de destinação de resíduos, apoiando tecnicamente. Mas hoje, aqui nesse evento, a gente os convidou especificamente com esse recorte da habitação. Rodrigo, palavra é sua para trazer algumas reflexões interessantes para esse tema, com o recorte da população de baixa renda, né, que tem justamente é, mais exposição. Antes de mais nada, eu quero também passar a mediação desse painel. Quase me esqueço, perdão, Arnaldo, para o Arnaldo, que é quem vai conduzir as perguntas, vai passar a palavra do Rodrigo para os debatedores. Então, na verdade, a palavra, rapidinho, em primeiro lugar, antes do Rodrigo, é para o Arnaldo, assessor da CONTAG. Arnaldo, desculpe o meu Boa tarde, deslize. sem problema. Boa tarde, Luciane. Boa tarde a todos e todas. Como bem falou, a gente precisa realmente dar ênfase a um tema tão importante. Eu aqui na CONTAG, juntamente com o companheiro Raul, temos acompanhado de perto a questão da habitação, especificamente no rural. E a gente sabe muito bem se nós temos um povo que é vulnerável, que é afetado diretamente com qualquer catástrofe, a gente sabe que é o povo da periferia, é o povo no meio rural. E a gente viu isso no Rio Grande do Sul e temos visto historicamente em todo o país. Então, sem ter mais delongas, eu acho que os painéis que estão aqui são muito importantes e a gente queria ouvir. Então, eu já vou passar para o Rodrigo com o seguinte debate. A gente vai abrir para os debatedores, são 5 minutos, o Daniel Sigma, do Ministério das Cidades, e a Graça Xavier, da União Nacional por Moradia. Então, após a exposição do nosso companheiro Rodrigo, a gente abre para o debate e algumas questões que vão surgindo ao longo do tempo a gente vai tentar coordenar aqui, sem perder muito tempo. É com você, Rodrigo, muito bem-vindo e estamos juntos aqui nesse painel. Muito obrigado. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Luciane. Queria agradecer a todas, a todos, a todos que fizeram esse convite, também quem mediou, o pessoal do Observatório do Clima. Acho que esse momento é excelente para a gente avançar no que a gente entende de construção civil e no que a gente entende de habitação, né? Então, como o Polis, como já disseram, o Polis como organização da sociedade civil tem 37 anos já de luta pelo direito à cidade, e aí conectado com o direito à cidade, a luta pelo direito à moradia adequada, né? E aí essa luta hoje a gente enxerga principalmente a partir de três grandes eixos. A gente enxerga a partir do eixo de justiça socioambiental e climática, do eixo de justiça territorial e também do eixo da justiça racial, de gênero e LGBTQIAPN+. Então, todas as pesquisas, formações, ações de disseminação, assessoria que a gente presta hoje partem desses três premissas, desses três eixos. E aí, para a gente, é muito importante a gente estar num momento como esse para pensar, refletir junto a importância de produzir cidades justas para o enfrentamento da crise climática, né? É, é muito importante para isso também, eu acho, e aí eu estou lançando aqui como ponto de partida, a gente resgatar quais são os princípios do plano de transformação ecológica, porque justamente se é um princípio do Polis, a justiça climática socioambiental, a justiça territorial, a justiça racial, de gênero e LGBTQIAPN+, esses princípios também estão, de alguma maneira, espelhados no plano de transformação ecológica, que tem como princípios, por exemplo, gerar trabalho decente, promover a justiça ambiental e climática,
reduzir desigualdades, e aí incluindo renda e riqueza, pessoais e funcionais, entre regiões do país, raciais, de gênero. Então a gente vê que está altamente conectado no plano de transformação ecológica com esse nosso objetivo de atingir uma justiça climática e socioambiental que acabe desmantelando o racismo ambiental que estruturou grande parte das vulnerabilidades e da segregação dos territórios das cidades, né? E aí, dentro do plano de transformação ecológica, a gente tem o eixo de finanças sustentáveis, no qual está a taxonomia sustentável. Então, para a gente olhar para a taxonomia sustentável, a gente tem que lembrar desses princípios o tempo inteiro. E aí eu vou fazer uma fala principalmente a partir desses princípios e principalmente olhando para o que está aí colocado para a consulta pública em termos relacionados à construção, ao setor da construção, e dialogando, então, como que essa taxonomia poderia incluir, incorporar e ou excluir algumas coisas para que, de alguma forma, a gente consiga avançar no direito à moradia adequada da população, principalmente da população de baixa renda, da população negra, das famílias chefiadas por mulheres, dentre vários outros grupos historicamente vulnerabilizados. Então, eu acho importantíssimo esse resgate para a gente olhar para as cidades e entender que as cidades, elas têm que ser endereçadas, e a construção civil tem que ser endereçada nessa taxonomia, porque é responsável por grande parte do problema que nós vivemos hoje, né? É um modelo insustentável de cidades. Oi. Rodrigo, desculpa estar atrapalhando, mas quando faltar 5 minutos eu te informo, tá bom? Só para a gente Tá ter bom. controle do tempo. Ótimo, acho ótimo. Obrigado, porque eu me empolgo. Então, a gente tem que abordar e mudar esse modelo insustentável de produção de cidades, que é responsável em grande parte por essa crise climática que a gente vive. A gente construiu, enquanto sociedade, espaços de exclusividade branca, espaços de exclusividade rica. E aí, a quem era pobre, a quem eram pessoas negras, a quem eram pessoas LGBTs, pessoas trans, foi relegado muitas vezes espaços marginalizados nessas cidades, espaços periféricos, ainda que não só geograficamente, mas mesmo quando em áreas centrais, em beiras de rios, em beira de córrego, ou lugares suscetíveis a deslizamento. Então foi todo esse modelo capitalista de produção da cidade, especulativo de produção da cidade, que nos levou a essa crise também. Porque aí levou à necessidade de grandes deslocamentos através da cidade, levou a esse modelo que favoreceu o carro e o transporte individual movido a combustíveis fósseis, que hoje agravam essa situação. Então, a gente lidar na taxonomia com a construção é importantíssimo, mas, principalmente, a gente tem que lidar de uma maneira que não se restrinja a métodos e materiais construtivos, a aspectos simplesmente tecnológicos. A gente precisa lidar com o sistema construtivo como um todo. E aí, quando a gente pensa sistema construtivo e sistema habitacional, não significa só o teto e as quatro paredes, né? Que muitas vezes a discussão acaba ficando restrita. Inovações dos materiais, inovações a partir da economia circular, do reuso de materiais e tal. Tudo isso é importante, sem desmerecer isso. Mas é importante que a gente fale também sobre o onde a gente está construindo, sobre o quem está construindo, sobre o para quem está sendo construído. Então, essa dimensão social, ela informa e tem que estar presente também na taxonomia, para que a gente consiga, de fato, atingir os objetivos e cumprir com os princípios do plano de transformação ecológica. Porque senão a gente não está falando de justiça ambiental e climática, a gente não está reduzindo desigualdades, a gente não está gerando novas possibilidades de viver nesse planeta, né? Então eu vou orientar muito agora os pontos que eu vou trazer, sugestões e tal, a partir disso, do quem constrói a cidade, do para quem a gente está construindo essa cidade e onde a gente está construindo essa cidade e essas moradias e essa habitação, né? No quem produz as cidades, a taxonomia, e o documento que está na consulta pública, ele foca muito nas empresas, né? Porque tem aí um viés de redirecionar
os fluxos de capitais para os investimentos necessários para o enfrentamento à crise climática. E aí parte até de uma premissa que a gente até pode discordar um pouco, que os recursos públicos são insuficientes para isso, daí depende do capital privado. E aí, então, vamos ter uma taxonomia que, de alguma forma, redirecione esses fluxos. E por conta disso, naturalmente, fala muito de empresas, no caso da construção, com determinados quinais, que são ligados ao desenvolvimento imobiliário, etc. Mas não são só essas pessoas que estão na construção civil, não são só essas pessoas que estão na luta diária pela habitação, né? Tem um espaço grande de autogestão e da produção social do habitat no Brasil. A gente tem movimentos sociais de moradia que estão fortemente embebidos e disputando, inclusive, recursos públicos e privados e financiamento também para a realização desses empreendimentos habitacionais. Então, além de empresas, a gente tem que pensar de que maneira a gente também redireciona esses fluxos de capitais para o financiamento de ações de cooperativas, de associações de moradia, de movimentos de moradia que promovem a habitação em autogestão. Não dá para a gente ficar só restrito ao mercado das empresas construtoras, porque a gente sabe que o principal princípio das empresas é a maximização do lucro. E esse princípio, muitas vezes, ele é contrário à proteção de direitos e muitas vezes é contrário à promoção da justiça climática, né? Então, a gente precisa reconhecer que esses outros atores também estão produzindo cidades e moradia para que eles também se beneficiem desse redirecionamento de fluxo. E aí é também preciso que esses atores, cooperativas, associações, movimentos, possam ter parâmetros diferenciados na taxonomia também. Já 5 minutos, menino, tenho que acelerar aqui. Além de parâmetros diferenciados, como, por exemplo, tem ali HIS, por exemplo, tem um requisito mais baixo. Mas tem várias coisas que estão colocadas na taxonomia, como o selo azul da Caixa. Ele é realmente includente? Ele traz uma série de exigências que muitas vezes os atores de associações, de movimentos de moradia não vão conseguir atingir daquela maneira. Então a gente tem que repensar que a pegada de carbono desses atores sociais já é muito menor do que a pegada de carbono, por exemplo, das altas classes. Eles já economizam em várias outras dimensões da vida. Talvez nessa dimensão da sustentabilidade, as exigências para esse setor possam ser diferenciadas também. Porque os movimentos já têm dificuldade dos requisitos do Minha Casa Minha Vida Entidades, que dirá para chegar num patamar do selo, ainda que cristal, do selo da Caixa. Então, eu acho que isso era uma coisa que precisava ser repensado. Precisa ser repensado também, como eu falei, o para quem, né? A gente está destinando esse fluxo de recursos para a construção civil. Porque o déficit habitacional no Brasil hoje é de 6,2 milhões de domicílios. Mais de 8% do total de domicílios do Brasil. E quem está dentro desse déficit habitacional? São predominantemente famílias que têm até 2 salários mínimos de renda total, não é per capita, ou seja, baixa renda, e isso a gente já sabe, a HIS muitas vezes é focalizada a partir da renda, mas também são 66% dessas famílias são de famílias negras ou pardas. Então tem uma dimensão racial aí que a gente precisa atingir. 63% das famílias são chefiadas por mulheres que estão dentro dessa condição de déficit habitacional. Então a gente também precisa que a taxonomia faça algumas priorizações e ou exclusões visando atender essas populações e esses grupos. Então a gente precisa pensar que talvez seja estimulado na taxonomia a presença de empreendimentos habitacionais e afirmativos. A gente já tem aí um afirmativo que é por renda, que é o HIS. Mas e o empreendimento afirmativo por raça, para a gente diminuir a segregação racial nas cidades? E o empreendimento afirmativo para as mulheres chefes de família, que talvez se morassem juntas, tivessem uma rede de proteção melhor do que morando espalhadas pela cidade? Ou, como também trouxeram, empreendimentos afirmativos focados em pessoas deslocadas por desastres, que vai acontecer cada vez mais. Então, isso também tem que ser prioridade no fluxo que a taxonomia está redirecionando. A gente precisa fazer, por exemplo, um dos requisitos para mim, para ser parte da taxonomia,
é que, no mínimo, o empreendimento tem um mix social obrigatório. Que dentro do empreendimento não possa ser um empreendimento só para alta renda, ainda que seja o mais sustentável tecnicamente possível. Porque senão ele não está socialmente incluindo. Senão a gente vai continuar segregando, negando o acesso à cidade, à cidade infraestruturada para a população mais pobre, que vai continuar, muitas vezes, buscando áreas de fragilidade ambiental. Então tem que ter um mix social obrigatório dentro dos empreendimentos. Tem que ter também uso misto, não pode ser só para moradia. Tem que ter ali o espaço, principalmente, por exemplo, que aqui em São Paulo agora esse uso misto, que o térreo é comercial, está sendo muitas vezes sendo usado por lojas de luxo. Não, a gente pode colocar uso misto, por exemplo, para equipamentos sociais. Isso já induz para um determinado tipo de produto, para um determinado tipo de habitação para a população de baixa renda. A gente precisa que tenha limitação. Por exemplo, esses empreendimentos não podem ter acima, sei lá, de uma vaga por unidade habitacional, uma vaga de estacionamento. Ou é melhor que nem tenham vaga de estacionamento esses empreendimentos, porque aí você justamente direciona que esses empreendimentos sejam mais direcionados à baixa renda e você ainda desestimula o uso de carro, do transporte individual, que é um grande problema, que não basta a gente só eletrificar a frota, né? Então isso também, a limitação de vagas também seria importante de constar. E aí, para encerrar, o onde, né? Que eu falei do quem, do para quem e o onde a gente constrói. O onde tem uma questão aqui da taxonomia que eu não entendi muito bem da audiência da proposta para consulta pública, que é impedindo a construção em alguns sítios históricos. E eu entendo, porque a ideia é de não destruir sítios históricos para construção sustentável. Mas eu acho que talvez queiram dizer arqueológicos ou, em alguns casos, permitir também a construção em regiões históricas da cidade. Tem áreas centrais que o retrofit para a população de baixa renda ele é importante, inclusive, de ser estimulado, porque dá vida popular a um patrimônio que é coletivo. Então, isso é importante que tenha um critério de priorização ou de algum critério que fale sobre a localização, o uso sustentável da terra urbana, porque até tem o uso sustentável de ecossistemas e tal, para não diminuir áreas verdes, etc., mas tem também a questão do uso sustentável dentro da área urbana, de ocupar as áreas centrais, de parar com o espraiamento urbano, da gente ocupar os interstícios que hoje estão voltados à especulação imobiliária e fazer com que eles sejam utilizados. Tem muitos prédios vazios hoje no centro das cidades brasileiras. O Polis fez um estudo mostrando que a gente, se usasse o estoque habitacional que está vazio aqui na região central de São Paulo, a gente conseguiria economizar o que o Uruguai emite de gás de efeito estufa, metade do que o Uruguai emite num ano. Então, assim, é uma economia enorme de gases de efeito estufa que teria se a gente ocupasse áreas centrais, e aí a gente reverteria os padrões sustentáveis de mobilidade, que eu falei no começo, favoreceria a mobilidade ativa, diminuiria o desmatamento de áreas do entorno da cidade, áreas verdes, e conseguiria, de alguma forma, promover justiça climática, se a gente priorizar nesse uso das áreas centrais, desse estoque habitacional, para famílias de baixa renda, para famílias negras, chefiadas por mulheres. E aí a gente dá corpo aos princípios do plano de transformação ecológica, reduzindo as desigualdades, revertendo a segregação urbana e, de fato, efetivando o direito à cidade. Então, esse era um pontapé inicial que eu queria dar aqui na nossa discussão. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Acho que são assuntos bem importantes, que eu acho que levaria o dia todo para a gente aprofundar, claro. E, assim, só me corrija uma coisa, Rodrigo, quando você apresenta esse déficit habitacional de 6 milhões e 200 mil casas, não estão incluindo o meio rural, né? Porque o déficit habitacional, ele aumentaria, né? Na verdade, esses 6,2 milhões é do total, é urbano e rural. O que eu não estou incluindo aqui é o qualitativo, mas dentro dos 6,2 milhões inclui urbano e rural. Eu acho que a gente teria algumas coisas a aprofundar sobre isso. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos agora para os nossos debatedores, o Daniel Sigman, que é o diretor de Planejamento e Política Habitacional da Secretaria. Arnaldo, com licença, Arnaldo. Opa. O Daniel Sigman não pôde vir, no lugar dele veio o Nelson Neiva, que trabalha com ele também na Secretaria Nacional de Habitação, no Ministério das Cidades. Ele está aqui com a gente. O Nelson Neiva.
Nelson Perfeito. Neiva, é isso. Ele está Tá, aqui que e vai também falar. vamos ter a debatedora Graça Xavier, da União Nacional por Moradia Popular. 5 minutos para cada um e a gente vai dando sinal aqui quando estiver faltando 1 minuto. Pode ser, Nelson? Pode ser, Graça? A Ok? Graça está entrando, a Graça está entrando. Acho que o tempo Tá de bom, então fala do vamos Nelson é começar da com o Graça Nelson. aí. Pode ser, Quer que Nelson? comece? Pode Bem-vindo. ser. Boa tarde a todos, a todos. Me ouvem bem? Ai, Estamos desculpem, ouvindo. porque eu, assim como a Carla da Confederação de Municípios, estou auxiliando no atendimento aos novos prefeitos e prefeitas aqui no Centro de Convenções em Brasília. Passei amanhã gastando a garganta. Agradeço imensamente a contribuição do Rodrigo, levantando esses aspectos. Alguns, em alguma medida, os programas de habitação de interesse social já tentam abarcar. Na verdade, Minha Casa e Minha Vida, desde o seu princípio, tem como público prioritário mulheres, chefes de família, então, nesse sentido, esse público já vem sendo priorizado, embora o Minha Casa, ou os programas de habitação de interesse social, eles estão sempre muito dependentes das iniciativas locais, né? Nunca foi, nesses anos mais recentes, nunca foi pretensão do governo federal determinar onde serão construídos os empreendimentos habitacionais. É uma decisão local, uma decisão do executivo, e se será, né, começa com se será e onde será. A articulação de local é sempre feita de forma no município, que tem vantagens e desvantagens, evidentemente. No tocante às especificações físicas, técnicas propriamente das unidades habitacionais nos empreendimentos de habitação de interesse social, há um esforço contínuo por parte da Secretaria Nacional de Habitação no sentido de aprimorar essas especificações, visando ampliar a sustentabilidade. A gente trabalha com uma sintonia muito grande com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Hábitat, que está, por enquanto, sob minha coordenação, e é o meio pelo qual se tenta trazer a iniciativa privada que produz, né, que constrói, para incorporar, via normas técnicas, incorporar melhorias nas especificações das unidades, de forma a reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Temos outras iniciativas, como calculadora de carbono, coisas desse tipo. No tocante especificamente à ideia, à proposta de trazer como critério os públicos vulnerabilizados, existe algo já nesse sentido quando se fala de indígenas quilombolas. Já há essa preocupação, esse direcionamento para atender essas comunidades tradicionais, especialmente no meio rural. Tentando resgatar as observações do Rodrigo. Mas, enfim, em princípio, a Graça já entrou? Sim, sim, entrou. Em princípio, é o que a gente tem para acrescentar relativamente a esses aspectos levantados pelo Rodrigo. E eu não faço ideia de como a gente conseguiria incluir na taxonomia esse destaque para os públicos vulnerabilizados. É um direcionamento que implica, né, tem efeitos no mercado da construção. Então, a normatização disso é algo a ser discutido, debatido com a sociedade, né? Evidentemente que os programas de habitação de interesse social eles refletem os nossos processos eleitorais, de escolha de representantes, que por sua vez, né, se refletem no plano federal, que, né, toda a composição política necessária para conduzir o governo, mas é uma temática muito importante, mas eu confesso que acho que a gente precisa de uma oficina só para identificar de que maneira se conseguirá mexer na taxonomia, interferir na taxonomia para que ela seja representativa dessa necessidade de atendimento a públicos mais vulnerabilizados. Nelson, eu quero fazer só um primeiro comentário, pedir licença para o Arnaldo, muito rápido. Na verdade, para começo de conversa, gente, é importante lembrar, para quem lê os cadernos, deve ter percebido isso, que o caderno de construção civil na taxonomia ele está apenas focado em eficiência energética. Ele não está focado Sim. em momento algum no déficit de moradia, para começo de conversa.
sendo que o déficit de moradia tende a aumentar com as mudanças climáticas, né? Por conta das populações vulneráveis morarem em áreas mais expostas. Então, esse déficit aí, Sim, que existe divergência quanto aos números, só tende a crescer com as mudanças climáticas. Então, é preciso falar de habitação para a população das classes D e E, habitação para a população de baixa renda. Então, sim, se a gente começar a falar de habitação, e não só, é importantíssimo, claro, falar de eficiência energética, não só a eficiência energética já é um ótimo começo de conversa. E a priorização usando critérios de gênero e raça está em consonância com objetivos de redução social da desigualdade de gênero e raça, que é um dos objetivos da taxonomia, Nelson. Então, dá para pensar assim. É importante a gente sim. o Rodrigo ter trazido esse recorte super importante, assim como foi pensado para Minha Casa Minha Vida. Obrigada por compartilhar. Eu acho que tem como ser pensado aqui. A gente ainda tem algum tempo até o final da consulta pública para construir uma boa proposta. Vamos dialogar juntos aí. Desculpa, Arnaldo. Não? Toca aí agora, É, vamos passar para a Graça. nesse aspecto, só dando uma completada no que a Luciane trouxe à tona, só destacar que a gente sempre gosta de lembrar que o investimento em habitação de interesse social, por si só, além de contribuir, né, de maneira óbvia para a redução de desigualdades, ele, por si só, ele já contribui para redução, para a melhoria do aspecto ambiental, porque implica em tirar famílias de áreas degradadas que podem ser recuperadas para áreas que, em princípio, serão erigidas, serão construídas e disponibilizadas, já respeitando uma série de parâmetros que respeitam o meio ambiente. Uhum. Então, o investimento em habitação de interesse social, por si só, evidentemente, Tem benefícios ambientais. tem benefícios ambientais. Por si só, já tem benefícios ambientais. Era só essa observação. Obrigado. Obrigado, Nelson. Está conosco a companheira Graça Xavier, da União Nacional por Moradia. Muito bem-vinda, Graça. Você tem 5 minutos e a gente vai controlar o tempo aqui. Quando faltar 1 minuto, eu lhe aviso assim com o dedinho, ok? Só antes de passar para a Graça, a Camila Jordan traz um dado importante. Ela fala de que a Fundação João Pinheiro está falando de quantidade ou qualitativa de 5 milhões do déficit habitacional, e a gente está nessa linha também. E o 25 milhões. quantitativo acho que precisa ser atualizado, porque há pouco tempo nós tínhamos 1.300.000 casas a serem construídas no meio rural. Eu acho que a gente precisa consolidar esses dados, até mesmo para pensar essa política pública de uma forma a atender todos e todas. Graça, é contigo, muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde a todos e todas e todos. Boa tarde, Rodrigo. Eu veio, Rodrigo. Desculpa o atraso, eu me perdi aqui na minha agenda, os horários e não me ative o horário, né? Mas, primeiro, agradecer o convite, né? E o debate, eu acredito que estamos passando por um momento bem interessante, né? Nessa atual gestão do governo Lula, pelo qual aí já se passaram mais de 2 anos, né? Tanto os movimentos populares urbanos e rural vem debatendo muito e aprofundando, não só através dos conselhos, né, participativos, tanto o Conselho das Cidades, o Conselhão e diversos outros conselhos, justamente debatendo não só a questão do déficit habitacional, mas também as questões climáticas, né? E o tempo todo estamos vendo cenas cada dia uma pior que a outra, né? Só pegar agora esse momento atual que estamos vivendo, enchente, chuva, calor, né? Algo que vem acontecendo com muita frequência e totalmente descoordenado, né? O Nordeste, que era muito quente, passou a chover demais e outras regiões com menos chuva, outras que quase não ocorria chuva, enchentes, e daí por diante, né? Mas é importante não só nos ater, né, pela questão do déficit habitacional. No movimento urbano, a gente tem uma frase que fala a seguinte forma, né? Hoje tem mais casas sem gente
do que gente sem casa, né? Que é justamente isso, a especulação imobiliária, principalmente no governo do inelegível, né? Ele pegou tanto recurso e construiu tantas moradias, que é isso, desmatou a área verde, acabou com o meio ambiente, né? E construíram muita casa para pessoas que onde tem o déficit habitacional não tem recurso para financiar essas moradias, que são valores muito altos, prestações muito caras, né, que não comportam no bolso dessas famílias, mas também o tamanho, a qualidade da habitacional, infelizmente, não deixa a desejar, porque não cabe às famílias que hoje vivem no déficit habitacional. Essa é uma situação. A outra situação é pegando do ponto de vista do próprio desmatamento mesmo ambiental. A grande maioria das cidades que tinham área verde, área de preservação, tudo isso, a especulação imobiliária entrou, né, acabando. Tanto, eu acredito que tanto no urbano quanto no rural. Em São Paulo, eu vivo em São Paulo. Em São Paulo, aqui, onde tinha área verde, só vê prédios e mais prédios e mais prédios, né? E assim vai sucessivamente em outros estados, né, como o Rio de Janeiro, Bahia, grandes capitais. Mas, infelizmente, também isso está chegando nas cidades pequenas, né, de menor porte. Né? Não constrói prédios, mas são já tentativas, você percebe várias tentativas de destruindo com construções via os grandes financiamentos, principalmente no programa Minha Casa Minha Vida, nos programas de financiamento da Caixa Econômica Federal e daí por diante, né? E aí tem essa questão, eu dialogando bastante nos últimos, principalmente esses 2 últimos anos, né? Com o pessoal da região amazônica, mas também com o pessoal da região norte, nordeste, o quanto as pessoas também estão passando, principalmente nas orlas, né? Você pega as praias, a especulação imobiliária está entrando assim, fechando, construindo resorts e mais resorts, que a população pobre nem consegue chegar perto, né? Sem contar, já entendi, Arnoldo, sem contar a questão do déficit habitacional com relação à população negra, à população mais pobre, que de verdade precisa ter esse financiamento para conseguir alcançar a tão sonhada moradia. E aí, para finalizar mesmo, nós temos uma frase que é: a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Por quê? Entendemos que a partir da moradia você consegue ter acesso à educação, à saúde, a entender essa relação da questão climática, né, de como se dá isso, como começar a fazer essa atuação a partir do território, a partir da comunidade onde vive, né? Porque se a gente não conseguir cuidar de todo o entorno, desde de todos os seres vivos, né, que vivem na Terra, para a gente poder começar a trabalhar essa questão, a gente não consegue avançar. Obrigada, já completei os 5 minutos. Desculpa pelo atraso. Obrigado, Graça. A gente tem aqui realmente temas que precisam ser aprofundados, com certeza, e levariam muito mais tempo. Mas também temos aqui uma abertura para a companheira Camila Jordan, que tem uma experiência a ser apresentada, e a gente gostaria muito de ouvir, que diz respeito principalmente a essa questão da moradia. Camila, você pode apresentar? O tempo está muito Claro, curto, mas é muito importante essa. serei, Fique à serei vontade. breve. Vou só compartilhar aqui a tela para deixar um pouquinho mais visual para todo mundo. Muito obrigada aqui pela oportunidade também de estar aqui e apresentar. Muito bom compartilhar esse espaço também com os colegas da habitação, de movimentos. E eu gostaria de trazer um recorte muito específico, assim, né? Então, na visão da Teto, a gente tem trabalhado muito uma questão de
diferenciar, né? Porque quando a gente pensa hoje em favelas, comunidades no Brasil, nosso imaginário coletivo, ele pensa aqui nessa imagem da esquerda, né? Que é o déficit habitacional, tanto às vezes qualitativo quanto quantitativo, mas a Teto ela foca nessas favelas e comunidades que estão em emergência habitacional. Então a gente precisa e pensamos que a gente precisa dividir isso exatamente por conta de todo o risco, tanto de vida quanto material, que as pessoas que hoje vivem nessas condições passam e que é diferente de outras, né? Então, aqui são um pouco das imagens, né, de lugares e moradias, né, casas que as pessoas constroem e que até tu acaba focando principalmente nessas comunidades. E por que, né, hoje eu venho falar aqui do modelo de moradia transitória, que até tu vem atuando na América Latina desde 97. Hoje a gente está presente, né, em 8 países da América Latina. E no Brasil trabalhamos em 5 estados. E se a gente pensasse, né, em todas as favelas que a gente tem hoje, em que 16 milhões de pessoas vivem, a gente demoraria, em mais de 10 mil, 12 mil favelas, a gente demoraria 230 anos para urbanizar todas as favelas, se a gente urbanizasse uma favela por semana, desculpa. Então, a gente precisa também pensar, para além das soluções, concomitantemente, né, as soluções de longo prazo, de médio prazo, há também soluções mais imediatas que salvem a vida das pessoas. E por isso que a gente vem falando sobre a moradia transitória. Aqui é um modelo de moradia resiliente que a gente construiu até agora duas, e vamos construir mais 50 aqui em São Paulo. É uma moradia que foi desenhada juntamente com moradores e moradoras dessas favelas, a partir de um modelo que a gente já vinha trabalhando. É uma moradia construída em 2 dias, que tem uma resistência bastante alta à questão de temperaturas, por ter ali um vão que permite que o ar circule, as janelas, etc. Um material de madeira também resistente à umidade, à chuva, etc., e sempre elevada do chão, para trazer esse conforto tanto em relação à água, etc. Então, aqui são 9 diferenciais que a gente traz em relação a essa moradia: a proteção contra alagamentos, o conforto térmico em climas quentes e frios também, a redução da pegada de carbono, né, por a gente utilizar bastante materiais reciclados, a inércia térmica e estanqueidade desses painéis pela forma como eles são construídos, a modularidade e adaptabilidade dessa construção, né? A gente faz isso em 2 dias, sem nenhum material elétrico, e sem nenhuma mão de obra especializada, né? A gente constrói essas moradias com os moradores e com os voluntários. A iluminação natural, a ventilação cruzada e principalmente a participação comunitária, porque tudo que a Teto faz, ela passa por esse processo participativo, desde o modelo da casa até todo o processo construtivo que cria laços entre a comunidade, que gera fortalecimento e resiliência também comunitária a partir dessas interações que acabam acontecendo. Então, eu acho que hoje, né, quando a gente pensa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que foi, né, a maior tragédia que aconteceu agora mais recentemente, a gente continua com pessoas, eu continuo recebendo ligações de pessoas me falando: continuamos sem moradia, não temos soluções. Essas famílias, se até tivesse conseguido financiamento, que a gente não conseguiu, porque ninguém quis investir em moradias transitórias, elas já estariam, pelo menos, enquanto as soluções de médio prazo e definitivas chegam, já estariam em melhores condições, muitas vezes, do que elas estão hoje, dormindo ou ainda em abrigos, ou em casas de familiares no chão, enfim, situações realmente muito precárias, ou mesmo voltando, né, para outros barracos, etc. Então, a gente que precisa também pensar o que a gente está fazendo para pessoas que hoje estão correndo risco de vida, e risco material de perder tudo e todos, porque a gente sabe que as soluções, infelizmente, elas não são ágeis, né? Não são. A gente pode ver só desse processo aqui o quanto que a gente demora para discutir as coisas, quanto mais para colocar em ação, para conseguir o financiamento correto, né? Hoje, e aí só para terminar em relação aos dados, né, que eu achei essas falas muito importantes sobre a questão do mapeamento. Até tu atua com favelas que nem sequer aparecem no mapa, assim, nem no Google Maps, nem no IBGE, nem em lugar nenhum. Então, a gente vem fazendo esse esforço de mapeamento através do mapa de direitos para colocar essas favelas no mapa, para que elas tenham realmente uma voz e possam também reivindicar junto dos órgãos públicos soluções, porque hoje, quando uma liderança comunitária vai num município dizer: não, aqui vivem 230 crianças, ela não consegue fazer essa reivindicação, porque a pessoa na prefeitura fala: não existe aqui, nem essa favela nem existe aqui. Sendo que quando ela vai com o relatório da Teto, ela consegue já um diálogo maior, né? E claro que
a gente quer sempre trabalhar junto ao governo, ao poder público e a outras entidades para que a gente consiga expandir e chegar, porque é isso, até tu não vai nunca conseguir chegar em 12 mil favelas e a gente precisa de soluções definitivas para esses territórios. Então, era um pouco disso que eu vinha compartilhar e fazer esse convite para quem quiser também participar, saber mais desse evento, né, junto do lançamento que a gente quer fazer, do panorama de 100 favelas e o impacto da crise climática nessas favelas. A gente gostaria muito de fazer um evento em Brasília, então, chamando né, tomadores de decisão e principalmente as lideranças comunitárias com as quais a gente atua, para a gente poder apresentar soluções e debater esses territórios que hoje são invisibilizados. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Realmente, experiência que vale a pena conhecer. Realmente, nós precisamos de alternativas e alternativas sustentáveis que possam, de certa forma, estar atendendo a demanda da classe mais vulnerável. Nesse momento, Luciana, devolvo. Não sei se tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa. Nós estamos aí com o tempo já limitado, já tomando um pouco do tempo do próximo painel, e aí a gente não queria atrapalhar, mas eu acho que foram contribuições muito expressivas, muito importantes. Eu acho que a gente realmente, como sugestão aqui, Saulo, quem sabe a gente abrir novamente para um evento só para discutir a questão da habitação, que está ligada com a parte de captação de água, do saneamento rural e urbano, com a questão da captação de energia, enfim. A gente precisa realmente aprofundar esses temas, questão de resíduos sólidos, enfim, a gente precisa ter muita coisa para se debater. É isso, Obrigada, devolvo para Arnaldo. você, Luciano. Se já não tivesse falado, o que eu ia dizer era isso. A gente tem que falar em energias renováveis, em eficiência energética para o setor de construção civil, mas a gente tem que falar as primeiras coisas primeiro, né? A casa começa pelo alicerce, na verdade, não pelo acabamento. Então, a gente tem que falar de atender a demanda e, claro, já trabalhar com energias renováveis também, com eficiência energética, com eficiência hídrica, mas a gente não pode falar de construção civil num país com 8% da população sem ter onde morar, a gente falar de construção civil numa taxonomia sustentável, que tem como um dos objetivos redução de desigualdades sociais, de gênero, raça e regionais, e a gente não falar de atender déficit de moradia. Então, eu convido a todos, né, a participarem, colocarem sugestões nesse sentido na consulta pública. Nós também vamos incorporar algumas dessas sugestões que vieram do Polis, vamos aprimorar aquilo que a gente já fez, já enviou de contribuição, que é focado nisso. E com isso eu já passo para o próximo painel, que vai tratar de outro direito fundamental aí, que envolve uma prestação de serviços por empresas, né? Agradeço a todos, tá? A Camila pela apresentação também interessante dessa experiência, pelo Rodrigo, nosso expositor, e pelos nossos debatedores. Obrigado por estarem aqui. Ficam convidados para acompanhar qualquer dos outros painéis aí, que são todas políticas públicas interligadas, né? Então, o próximo